Salve pessoal, quem está falando aqui é o Victor, e nesse vídeo eu quero falar para vocês acerca de habilidades desencadeadas em campos de batalha. Habilidades desencadeadas são aquelas habilidades representadas por um símbolo de um cadeado, e elas são habilidades que disparam os seus efeitos sempre que uma ação ou evento ocorre em campo de batalha. Veja, pode ser um personagem, quando ele entra em campo de batalha, o objeto de disparo da habilidade desencadeada, ou mesmo um inimigo atacando, ou um personagem ativando a habilidade. Alguns desses eventos podem ser os objetos desencadeadores das habilidades desencadeadas, ok? Eu quero dar um exemplo para vocês aqui a princípio, de um caso de um personagem quando ele entra em campo de batalha. O que ocorre? Afinal, o que dispara primeiro, sendo que tem várias habilidades que vão desencadear? Vamos entender isso. Nesse primeiro exemplo, eu quero usar o Gavião Arqueiro, que tem a habilidade Flecha Vingadora, que é uma habilidade desencadeada, que diz, quando entra em campo de batalha, Gavião Arqueiro causa 3 pontos de dano ao inimigo com mais pontos de vida, ou seja, quando ele entra, ele causa 3 de dano em quem tem mais vida, certo? O ponto aqui é, você tem que se fazer uma pergunta que nós chamamos de check em campos de batalha, que é, o personagem entrou em campo, o Gavião Arqueiro, ele pode desencadear habilidades? Ele pode entrar em campo? Se essas perguntas foram respondidas que sim, então de fato o Gavião Arqueiro entrou em campo de batalha e desencadeou a sua habilidade, ok? Então vamos lá, nesse exemplo de mesa eu coloquei a Jessica Jones e o Homem de Gelo para ser personagens que vão desencadear com a entrada do Gavião Arqueiro, tá? Os dois têm habilidades que causam dano a quem entra em campo de batalha. E aqui a Viúva Negra só para mim ter um slot ocupado para que, nesse exemplo, o inimigo tenha 2 personagens. Então vamos lá, Gavião Arqueiro, coloquei em campo de batalha, fez o check, ele pode entrar, ele pode desencadear? Ok. A habilidade dele, Flecha Vingadora, vai para a pilha. O que é a pilha? A pilha, pessoal, é uma relação de habilidades que teve seus efeitos disparados e que vão ser resolvidos após todas as habilidades terem sido disparadas. Veja, vamos explicar com esse exemplo. A Flecha Vingadora entrou então na pilha, fica lá aguardando a resolução. Quando o Gavião entrou em campo de batalha, desencadeou a habilidade Investigar Crimes da Jessica Jones e Criocinese do Homem de Gelo. A habilidade da Jessica Jones faz ela causar 1 ponto de dano ao inimigo que entrou. E a habilidade Criocinese é a mesma coisa, causa 1 ponto de dano ao inimigo que entrou. Mas veja, qual dos dois vai desencadear primeiro? Aqui acontece a ordem da disposição dos personagens, tá? Então se o primeiro personagem aqui do inimigo está sendo a Jessica Jones, depois ele colocou o Homem de Gelo, na ordem de desencadeamento vai entrar o Gavião Arqueiro, desencadeou a Flecha Vingadora, e então vai ser desencadeado Investigar Crimes e depois Criocinese, certo? Se você, aqui é importante, se você tem um personagem com habilidade desencadeada também que favorece o seu personagem, né? Então entraria Gavião Arqueiro, um personagem seu que desencadeia com entradas, para depois, todos os seus, no caso se houver mais, depois os dos inimigos, ok? Você ainda é o dono do turno, certo? Então vamos lá, Flecha Vingadora entrou na pilha, depois Investigar Crimes entra na pilha sobre a habilidade Flecha Vingadora. Elas vão se sobrepondo, ok? E depois Criocinese entra sobre Investigar Crimes. Então o que nós temos? 3 habilidades na pilha, que agora que não tem mais nenhuma habilidade para ser desencadeada, nós vamos resolvê-las. Perceba que na ordem da pilha nós temos abaixo Flecha Vingadora, depois Investigar Crimes e depois Criocinese. Veja, na hora da resolução das habilidades, a última habilidade disparada é a primeira a se resolver. Então aqui nós vamos resolver primeiro a do Homem de Gelo, Criocinese. Então, Homem de Gelo causa 1 ponto de dano no Gavião Arqueiro, joga moeda, pode mobilizar. Ok. Depois, resolvida. Aí nós vamos para Investigar Crimes da Jessica Jones, causa 1 de dano, joga moeda e se acertar dá -1, -0. Ok. E depois sim a do Gavião Arqueiro, causando 3 pontos de dano ao inimigo que tem mais vida. Certo? É assim que funciona a ordem de disparo das habilidades dentro da pilha. Você vai colocando os efeitos na pilha e quando nenhuma mais habilidade desencadeada vai desencadear, você vai resolvendo seus efeitos da última lançada até a primeira lançada. Perfeito? Ah, Victor, mas nessa brincadeira meu Gavião Arqueiro morreu. Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que o Gavião Arqueiro entrou, deu 3 de dano, aí a Jéssica deu dano, o Homem de Gelo deu dano nele, e até resolver a pilha, o Gavião Arqueiro já morreu. A habilidade dele resolve? Sim, a habilidade dele já foi disparada. Se já entrou na pilha a habilidade dele, independente do personagem estar derrotado ou não, ela vai ser realizada, ela vai acontecer, certo? Perfeito? Esse é um exemplo com o Gavião Arqueiro, ok? Vamos lá, vou dar um outro exemplo agora para vocês aqui. Vamos supor que eu tenho... Vou dar 2 personagens diferentes aqui.
Vou colocar Rocket e Hulk vermelho, vai? E não tem o Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro entrou em campo de batalha. Vou dar 3 de dano em quem tem mais vida. No caso, Hulk vermelho, certo? Então eu vou dar alvo no Hulk vermelho. Entrou em campo de batalha, a flecha vingadora foi para pilha. Deu alvo no Hulk vermelho desencadeia superaquecimento radioativo. Entra na pilha. O que acontece primeiro? Superaquecimento radioativo. Então o Hulk vermelho ganha mais 1 de ataque, causa 1 de dano a todos os inimigos, e depois sim o Gavião Arqueiro vai dar os 3 pontos de dano a ele. Perfeito? É assim que funcionam as habilidades na pilha. Vou dar outros exemplos para vocês agora. Olha só, pessoal, nesse exemplo eu quero demonstrar uma situação que ocorre quando um personagem sofre dano. O Monge de Ferro tem uma habilidade desencadeada que diz: toda vez que o Monge de Ferro sofrer dano, joga a moeda. Se acertar, o inimigo-alvo recebe 1 de dano e fica silenciado. Vamos supor que ele está com baixa vida, 1 ponto de vida. E o meu Gavião Arqueiro vai atacar ele. É minha vez, meu turno, minha fase faz o Gavião Arqueiro e eu vou atacar o Monge. Eu ataquei o Monge de Ferro. O Monge de Ferro foi derrotado. Então o que aconteceu? Para ele ter sido derrotado, ele teve que perder vida. Ele teve que sofrer dano, na verdade, né? Ele teve que sofrer dano. Porque eu ataquei, ele sofreu dano, então ele vai ser derrotado. Quando ele sofre dano, gente, antes dele ser derrotado, né, a ação de derrotar um personagem, ele sofreu dano. Se ele sofreu dano, a habilidade dele já foi para a pilha, tá? Então eu ataquei, ele sofre dano, a habilidade dele vai para a pilha, ele é derrotado, e aí a pilha vai resolver. Aí ele vai causar um ponto de dano, silenciar, dependendo da moeda. Perfeito? É assim que funciona quando o personagem sofre dano. Ele não morre antes da habilidade dele acontecer. Ele sofre o dano, desencadeia a habilidade, depois ele é derrotado. Certo? Existem alguns outros casos, no caso de habilidades que desencadeiam quando um personagem morre. Essas habilidades, deixa eu ver se eu tenho aqui a carta fácil. Esses personagens, por exemplo, o Soldado Invernal, né? Acho que eu não tenho o Soldado Invernal aqui para mostrar de exemplo rápido. Mas, por exemplo, o Soldado Invernal, pessoal, quando ele é derrotado, eu vou colocar aqui a arte dele, a imagem dele. Quando o Soldado Invernal é derrotado, ou quando outro personagem inimigo é derrotado, o Soldado Invernal restaura 1 de vida. Quando um personagem fica com 1 ou menos pontos de vida, aquele personagem derrotado, e o Soldado Invernal ganha 1 ponto de vida, né? Só que se o Soldado Invernal estiver atacando um personagem ou recebendo dano de alguma maneira, numa trocação de ataque contra ataque, e o Soldado Invernal morrer junto com aquele personagem, ou o Soldado Invernal morrer e aquele personagem ficar com 1 ponto de vida, a habilidade do Soldado Invernal não desencadeia, ok? Na hora do combate, pessoal, nada é desencadeado, é trocação de dano. Trocou dano, um personagem morreu, ele não desencadeia mais nada. Então, se o Soldado Invernal combate com um personagem e aquele personagem fica com 1 de vida, mas o Soldado Invernal já morreu, o Soldado Invernal não desencadeia. Ele tem que estar vivo para dar o check daquele personagem ter 1 de vida. Perfeito? Esse é um caso mais específico que acontece com o Soldado Invernal, o V1, né, do Champions. Acontece com a Elektra, né, da expansão Marvel Knights também, que derrota inimigos. E alguns outros personagens que, quando um personagem é derrotado, ele faz algo, né? O Surtur faz isso, né? Deixa eu ver, pegar o Surtur aqui pra nós. Cadê o Surtur? Será que ele tá aqui? Aqui, ó, Surtur. O Surtur tem uma habilidade que é sempre que outro personagem for derrotado, o Surtur restaura 1 ponto de vida. Mas veja, se o Surtur não estiver em campo, ele não pode desencadear isso aqui. Veja, se ele está lutando contra um Punho de Ferro e os dois estão com 1 de vida, um exemplo. Ele ataca o Punho de Ferro, os dois morrem. Surtur não desencadeia essa habilidade. Apesar de o Punho de Ferro ter morrido, eles morrem primeiro, depois é verificado o check para ver se o Surtur está vivo para poder desencadear a habilidade dele. Como o Surtur já não está vivo, ele não desencadeia. Beleza, pessoal? Dei alguns exemplos de habilidades desencadeadas. Vocês podem tirar as dúvidas e deixar nos comentários aí, ou no grupo nosso do WhatsApp, ou lá no Instagram, as dúvidas acerca de habilidades desencadeadas. Mas o principal é entender da pilha. O personagem coloca a habilidade dele na pilha e as desencadeadas vão acontecendo em sequência e na resolução resolve-se a primeira da pilha, a última lançada para a pilha e depois em direção à primeira. Beleza, pessoal? Um abraço, tamo junto!